Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque começamos esse sábado, essa manhã, com a oportunidade de poder meditar um pouco na Sua Palavra, com a oportunidade de poder aprender a forma que o Senhor é um Deus que mostra o fim desde o princípio, que é o Alfa e o Ômega. Eu te peço que o Senhor possa estar comigo nas minhas palavras que eu vou falar agora. Tu sabes que eu não sou merecedor, mas que Teu Santo Espírito possa estar conosco. Abre o nosso coração para que possamos aprender juntos aqui. Perdoa os nossos pecados, esteja com cada um aqui presente, também com os que estão vindo para o acampamento. Por Jesus, amém. Bom dia a todos os irmãos. Espero que vocês tenham dormido bem aí também. O clima aqui é bem agradável, bem gostoso. Nós temos mais ou menos até às 7h45 para a gente falar um pouco. E antes de eu começar qualquer apresentação, eu gosto de fazer algumas disclosures, né? Eu gostaria de falar um pouquinho que eu não sou pastor formado em nada, minha área é completamente diferente de teologia. Se bem que na Argentina a gente teve um pouco de matéria de Bíblia, mas ao mesmo tempo assim, não sou formado em teologia. E eu faço isso aqui porque é um material que eu tenho gostado muito, tenho aprendido. Então não sou conhecedor da verdade completa e algumas coisas que eu posso falar aqui, possa ter alguma dúvida ou possa estar errado. Então eu não me sinto ofendido se vocês têm uma pergunta depois para fazer ou uma correção, porque eu acho que todos aqui estamos no processo de aprender. Meu objetivo hoje com vocês é fazer uma introdução básica, de uma forma bem resumida, sobre os padrões proféticos, os movimentos de reforma que o povo de Deus tem passado através da história. Se você vê essa foto aí, eu consegui de um amigo lá, mostra assim, vários movimentos de reforma que você pode ver, Moisés, Miller, Noé lá no topo. E antes da gente começar a estudar, quando eu comecei a estudar esse material, eu vi que tinha algumas coisas que a gente usava que foi como um fundamento, uma base para você poder entender esses movimentos reformatórios. Um deles é de que a forma de interpretação que é usado para entender a Bíblia, os milleritas usaram, que é de você usar... tá vendo? Vamos abrir nossas Bíblias agora em João 8, versículo 17. Eu queria que vocês lessem comigo lá, eu vou ler aqui, para que nós possamos estabelecer um fato, um evento, nós temos que buscar pelo menos algumas testemunhas, alguma coisa que se baseia, ou você encontra na Bíblia, aparece mais de um lugar para você estabelecer um fato. Então vamos abrir em João, capítulo 8, versículo 17. Que fala o seguinte, a minha Bíblia que eu estou usando, a tradução dela é Almeida Corrigida Fiel, tá? Que diz o seguinte: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é o quê? Verdadeiro. Quantas pessoas tem que ter para o testemunho ser verdadeiro? Pelo menos quanto? 2. Vamos conectar isso agora com Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. A gente vai buscar um segundo testemunho sobre esse fato. 2 Coríntios 13, versículo 1. Que diz o seguinte, 2 Coríntios 13, versículo 1. É esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado o quê? Toda a palavra. Então, se você vê em João capítulo 8, Coríntios 13, também tem outros versículos da Bíblia, eles provam que para você estabelecer uma verdade, uma palavra, um fato, você tem que buscar, pelo menos na Bíblia, 2 testemunhas sobre o mesmo assunto. E foi mais ou menos esse tipo de processo, tem outras leis de interpretação que Miller usou, mas isso foi um dos processos que ele usou, de você tentar pela própria Bíblia mostrar aquele texto e o seu fato, se ele se comprova na Bíblia quando você olha em 2 lugares. A outra coisa que eu queria falar com vocês vamos abrir nossa Bíblia em Isaías, capítulo 46, versículo 1, de que o princípio entre o começo e o fim, capítulo 46, versículo 10. Mas antes da gente chegar lá, eu só queria ler essa frase aqui. Eu não consegui uma tradução para isso, não tenho traduzido no Live Sketches dela, pelo menos não podia.
Desliguei tudo aqui. Bom, enquanto eles estão consertando lá, eu vou falando um pouquinho, antes de chegar ler aquela citação da Ellen White. Eu gosto de, sempre minha primeira palestra, falar um pouquinho assim de como eu entrei nesse processo de estudar profecia, né? Então, eu sou na área médica e quando eu estava fazendo minha residência nos Estados Unidos por um tempo, a vida era tão corrida e acabei não tendo muito pouco tempo para estudar a Bíblia. E durante esse processo de correria, não ter tempo para orar, não ter tempo para fazer nada, eu percebi que tem alguma coisa errada na minha vida, né? Deus, às vezes, guia a gente por tantos caminhos, leva a gente para direções diferentes. E eu percebi que tinha alguma coisa que não estava dando certo. E como Deus guiou as coisas, foi na nossa igreja de brasileiro que tinha lá, fui chamado para fazer um sermão. E quando terminou o sermão, tinha um grupo de pessoas, estava guiado por um irmão que era, não sei se ele é mexicano, acho que ele é mexicano. Ele estava estudando isso com os brasileiros. E ele falou para mim, eu sentei lá com ele, ele falou assim, vem aqui, me apresentou, fez uma pergunta para mim assim, você sabe qual é a profecia mais longa da Bíblia? Alguns de vocês não estiveram em Vitória com o irmão Marco quando ele falou sobre essas palestras, mas eu falo assim, não, isso aí com certeza eu sei, isso é fácil, né? 2.300 tardes de manhã, já respondi na lata, ele olhou para mim assim, bom, não é bem assim, existe uma outra profecia mais longa que essa. Aí, você está querendo me enganar, né? Estamos na igreja, já tem 30 anos já aqui, você vai dizer que tem coisa nova agora? E ele me agarrou com aquilo, eu lembro que estava eu e minha esposa, a gente sentou ali no refeitório lá da igreja que tinha, ficou o grupo mais ou menos umas 3, 4 horas estudando aquilo sem parar, a gente não conseguia parar, eu falei, nossa, que interessante, mostrava isso, mostrava aquilo outro. E aí eu voltei para casa depois com aquilo na cabeça, assim, que coisa é essa? Eu falei assim, vamos chamar esse rapaz para vir aqui em casa de novo aqui estudar com a gente, porque esse material é diferente. E aí foram para lá e começamos a estudar e foi o que Jeff falou, né? Que às vezes a palavra profética ela desperta a gente. Eu vou comentar para vocês alguns capítulos da Bíblia, né, que falam um pouco sobre isso. Mas foi assim que eu comecei a entrar em contato com esse material. E isso já tem mais ou menos quase 8 anos. E Deus tem abençoado que muitas pessoas já tiveram a oportunidade de me visitar lá nos Estados Unidos. E aqui tem uma pessoa que passou um tempo na minha casa lá. E um dos propósitos que eu fiz com Deus é de que não importa quem você é, se você passou na minha casa, você vai ter que escutar um pouco sobre profecia. Então, essa foi a coisa. Mas enfim, eu continuando aqui, essa citação que a Ellen White falou no Life Sketch, que ela falou assim, ó, nós não temos nada que temer com respeito ao futuro, exceto se nós nos esquecermos na maneira de que o Senhor nos tem conduzido e os seus ensinamentos na nossa história passada. 2 coisas, a gente não tem que ter medo do que vai acontecer no futuro, somente se a gente esquecer como Deus nos guiou no passado e também como os ensinamentos da nossa história Deus guiou a gente. Se você for pensar assim, qual foi a história da Igreja Adventista? Quando formou essa Igreja Adventista? E nós voltamos atrás naquela época dos mileritas, por isso que nós estamos aqui hoje revisando. E nós sabemos que aquela história, eles estavam guiados por um diagrama onde as verdades que o anjo Gabriel trouxe para Guilherme Miller, deu para ele a chave, ou o começo dessa cadeia profética para entender esses tempos. Eles acreditavam que o mundo ia acabar, o santuário terrestre ia ser purificado em 1843. E ao mesmo tempo também eles acreditavam que 2520, aquelas 2 profecias eram os ensinamentos que eles tinham. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu com eles? Eles tiveram um desapontamento antes de 1844? Tiveram. Em março, eles achavam que ia acontecer em 1843. Você vê que no diagrama ali, falava que era 1840, eles tiveram um diagrama, mas Deus estava preparando isso, Ele estava testando o povo dele para se preparar, para entender que realmente aconteceria em outubro de 1844, quando eles tiveram o clamor da meia-noite, na reunião no acampamento que foi no campo Exeter. Então, se a gente esquece do que aconteceu com a gente no passado, aí sim a gente tem razão para ter medo do futuro. Nós, como uma igreja que já tem mais de 160 anos de vida, a gente tem que lembrar disso, para a gente ter
certeza e fé nos próximos anos que teremos pela frente, nos próximos eventos que teremos. Então, continuando aqui, teria como conseguir uma bateria nova para mim aqui? Acho que minha bateria acabou, Marcelo. É a pequenininha. Essa daqui, você tem? Tem. Marcos, você passa para mim aqui, no slide, enquanto isso? Ou Gabriel? Ontem à noite, só aperta ali. Ontem à noite, eu estava traduzindo para o irmão Jeff, e ele fez um comentário que está no terceiro volume das Mensagens Escolhidas, página 338, de que os profetas, vou ler para vocês, cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós que vivemos no fim do mundo. Então, os profetas naquele tempo, uma coisa quando eu comecei a estudar esse material, eu falei assim, não, peraí, como é que você vai pegar Isaías aqui, porque não tem nada a ver, você vai comparar com isso aqui, você pega outro versículo ali. E aí me mostraram essa parte da citação do Espírito Santo, que os profetas, eles escreviam as coisas, apesar de que poderia ser para o tempo deles, mas sempre tinha uma apresentação para o tempo do fim, uma apresentação para a gente hoje. Então, com isso em mente, pode passar, Marco, a gente vai tentar montar um paralelo de como Deus tem guiado o seu povo do começo ao fim. Então vamos abrir a nossa Bíblia e pedir para vocês em Isaías 46, versículo 10, que comenta sobre a forma que Deus lida com o seu povo através da história. Se você pega Isaías capítulo 46, versículo 10, se vocês já encontraram, escutam um amém aí. Encontramos? Amém. Que diz o seguinte. Vamos ver se vai funcionar. Está funcionando, Marco. Obrigado. Que diz o seguinte, que anuncia o fim desde o quê? O princípio. E desde quando? As coisas que ainda o quê? Que digo, o meu conselho será o quê? Firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus está anunciando quem desde o começo? O fim desde o princípio. Se você entende quando começou, você vai entender como aconteceu no fim. Por isso que a gente quer estudar essa forma, para ver como Deus criou, como é que Israel antigo foi formado. Como é que Moisés, como um grande libertador do povo de Israel que estava cativo por muitos anos, tirou o povo do Egito e aí eles foram em caminho para Canaã. Que padrão foi esse de repetição? Ao mesmo tempo, quando terminou a história deles, quando Jesus Cristo veio, quando João Batista veio na terra, será que existia um padrão de repetição? Será que existia uma forma que Deus guiava esse povo? Como os mileritas começaram a mensagem deles, nós hoje podemos então tirar conclusões do passado para isso? Será que biblicamente a gente pode? Deus mostra o fim desde o princípio. Vamos buscar mais uma testemunha nisso aí. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. A gente está tentando provar como Deus quer fazer o fim desde o princípio. E como Ele tem guiado essa história de uma forma muito maravilhosa. Que diz o seguinte, eu sou quem? Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Mais uma testemunha que Ele fala, Ele é o começo e Ele é o fim. Ele mostra pra gente o que a gente precisa saber, porque Deus não muda. E Ele põe a sua assinatura, vocês vão ver com as palestras do irmão Marco, do Jeff também, que Deus, os números Ele usa de uma forma tão perfeita, o padrão de repetição é tão perfeito. Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui de como Ele ilustra o fim desde o princípio. Por exemplo, se nós traçamos uma linha de tempo aqui, e a gente for voltar na época quando o povo de Babilônia estava cativo por 70 anos, e eles ficaram na Babilônia, eles foram conquistados, depois os medos e os persas invadiram, e depois eles saíram quando veio a ordem de reconstrução de Jerusalém. Vocês lembram dessa época da história? Vocês lembram quantos decretos que aconteceram durante esse processo? Você teve 3 decretos, são 4 ou 5, mas vamos lá, 3. Você tem o primeiro decreto que foi dado por quem? Vocês se lembram? Por Ciro. Depois o segundo decreto foi dado por quem? Dario. Ciro. Dario. E o terceiro foi dado por quem? Artaxerxes. Isso foi no ano 457, correto?
E teve também um quarto decreto que foi com Neemias, tá? Nós vamos ver isso aqui mais para frente. E aqui começa o quê? Tá, vamos lá. Escrever um pouco maior aqui para vocês poderem ver. Você tem o primeiro decreto, você tem o segundo decreto, você tem o terceiro decreto no ano 457, correto? E você tem um quarto decreto aqui também. Essa profecia vai passar por quanto tempo? 2.300 tardes e manhãs, correto? Que terminaria quando? 1844, correto? E nós sabemos que 1844, através do Espírito de Profecia, foi também o começo de que mensagem angélica? Terceira mensagem angélica. Se você teve a terceira mensagem angélica, você tem que ter tido o quê? A segunda e a primeira. A mesma forma que começou aqui, 3 decretos aconteceram no começo do povo de Israel, quando termina esse período profético, também tem a combinação de 3 mais 1, tá bom? Que vai ter uma quarta mensagem angélica também, que é a de Apocalipse 18, ok? Um outro exemplo, como Deus ilustra o fim desde o começo, que eu vou mostrar para vocês, é a história de Moisés, que foi o começo do povo de Israel, e terminando com a história de Jesus Cristo com João Batista. Um outro exemplo também interessante sobre o fim desde o começo, se você estuda o princípio do um dia igual a um ano, ok? A forma que começou vai também ter um paralelo à forma que vai terminar também. Se você for ver um dia igual a um ano, vocês se lembram quais são os 2 principais versículos que nós, adventistas do sétimo dia, usamos para dizer que um dia igual a um ano? 14, chegou bem perto, 14:34. Isso mesmo, Ezequiel 4:6, Números 14:34, correto? E tem outro também que é Ezequiel 4, versículo 6. E tem um outro também, que está no capítulo 25 de Levíticos, que ele fala sobre o princípio de interpretação um dia igual a um ano, através de quanto tempo a terra tem que descansar. E também esse é o princípio de interpretação. Então, se você vê o princípio igual ao fim, vocês se lembram o que aconteceu no Números 14:34? Ele estava para entrar onde naquela época? Canaã. E o que aconteceu com as pessoas lá? Eles ficaram o quê? Murmurando. Eles ficaram murmurando para poder entrar. Eles estavam questionando sobre o descanso que Deus ia dar para eles de entrar na terra prometida. Correto? Então, se eu ponho aqui o começo do meu ano, do dia princípio, estava relacionado com um descanso, né? Rest, né? Desculpa, estou escrevendo a letra R aqui, que está descanso, ok? Com respeito ao descanso, no capítulo 4 e 6 de Ezequiel, que vem no final, quando eles já estavam para ser invadidos pela Babilônia, que também fala sobre uma murmuração, eles estavam questionando também com respeito ao descanso sobre o sábado, naquela época, antes de ser invadido por Babilônia. Então, antes do começo da história do dia igual a um ano, o princípio de um dia e um ano, eles estavam murmurando, questionando contra um descanso no começo, para entrar na terra prometida. A segunda foi também contra o sábado. Então, o começo para o povo de Israel naquela primeira destruição de Babilônia começou contra uma murmuração, um questionamento contra um descanso, e termina da mesma forma uma murmuração contra o sábado. Então, se a gente vê o fim desde o começo, provavelmente conosco aqui também ao fim do tempo, nós vamos ter um problema também, uma murmuração, um questionamento também com respeito ao sábado. Nós vamos ter um evento profético onde o começo desse evento profético, eu não vou botar a data que o Marco vai estudar isso com vocês também, mas quando o anjo de Apocalipse 18 desce e ilumina toda a terra, essa mensagem que vai reavivar o povo profético, de voltando às origens, onde você tem que entender onde a nossa plataforma foi criada, muitas pessoas recusarão essa mensagem, muitas pessoas recusarão querer entender por que os mileritas faziam isso. E uma das mensagens que a gente está vendo, que vocês estudaram essa semana com o Marco, foi com respeito ao 25:20. Está em Levíticos 26, que fala sobre a maldição que o povo de Israel vai ter
por quebrarem a aliança com o povo de Deus. Isso é falado 4 vezes, que eles vão ser amaldiçoados por 7 tempos. Mas Levítico 26 está diretamente conectado com Levíticos 25, que fala sobre, lembra que eu falei para vocês, Levítico 25, é o princípio de um dia igual a um ano, de você deixar a terra descansar sobre o jubileu. Então, você vê que no começo, quando acontece esse reavivamento, tem um questionamento também com respeito ao descanso. Porque os 7 tempos, a profecia dos 7 tempos está relacionado com o descanso que a terra vai ter. E quando chegar o momento do decreto dominical, o que vai acontecer aqui? Vai ter um outro questionamento com quem? Com o sábado, que também é um dia de quê? De descanso. Então Deus mostra de uma forma bem paralela como Ele trata o povo dele do começo e do fim. Continuando aqui, tem vários exemplos, a gente vai nessas linhas reformatórias durante os próximos dias, vou mostrar para vocês como esse paralelo vai seguindo de uma forma bem bonita, bem maravilhosa, mas por questão de tempo eu vou continuar andando para frente para a gente tentar cobrir. A forma que a gente pode interpretar ou pode aprender mais essa matéria, eu gostaria de comentar com vocês em Isaías 28, esse método de interpretação. Que o capítulo 28 de Isaías, o contexto é que Isaías está tendo uma visão sobre os bêbados de Judá e de Efraim. E é um capítulo muito conhecido por nós adventistas do sétimo dia. Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha eventos evangelísticos lá em casa, na garagem, e eu lembrava dessa passagem, né? Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E é muito conhecido desde quando eu era criança. E depois de muitos anos eu pude entender um pouco mais em profundidade o que significa isso aqui. E eu quero pegar com vocês, a gente começando no versículo 9, tá? Por questão de tempo a gente vai seguindo aqui. Diz o seguinte: a quem, pois, se ensinará o conhecimento? Vem uma pergunta. Para quem que a gente vai ensinar esse conhecimento? E continua dizendo: e a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Continua no versículo 10. Porque o quê? Preceito sobre preceito, a minha tradução diz mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Outras traduções dizem linha sobre linha, né? Line upon line, no inglês vem do da tradução da Bíblia, que você vai estudar um pouco aqui e um pouco ali. Você vai juntar um conhecimento aqui, você vai colocar numa linha profética e vai comparar para ver como Deus tem seguido esse raciocínio. E continua dizendo no versículo 11 o quê? Que assim por quê? Lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo. Lábios gaguejantes, né? Quem está aqui em parte acadêmica, você vê assim, quando uma pessoa vai falar, um pregador, se for até o caso, né? Geralmente, se você vai escutar um professor, você espera que o professor vai falar para você de uma forma eloquente, que tem uma sequência lógica de se apresentar, né? E a pergunta no versículo 9 foi, mas para quem que a gente vai ensinar isso? E fala que vão ser lábios o quê? Gaguejantes. É uma forma de dizer que a pessoa que vai estar ensinando essa matéria também não é a melhor pessoa que tem o melhor doutorado, a melhor forma de conhecimento, que estudou por muitos anos. São pessoas que gaguejam, pessoas que são leigas, pessoas como nós, que estamos aqui nesse tempo do mundo querendo aprender e levar esse evangelho para frente. Eu quero continuar, e diz o seguinte no versículo 2, ao qual disse, este é o quê? Meu descanso, dai descanso ao quem? Ao cansado, e este é o refrigério. Porém o quê? Ok, vamos ver se a gente consegue quebrar um pouco esses versículos da Bíblia aqui. Então está falando aqui, a forma que você vai ensinar é preceito sobre preceito, regra sobre regra, no versículo anterior, para quem que você vai ensinar e por que o pessoal não está escutando. Continua em Isaías, olha no versículo, mesmo capítulo, capítulo 29, vamos pegar do versículo 10 ao versículo 13, tá? Está entendendo por que ele fala assim, para quem que eu vou ensinar essa matéria? Né? Para a pessoa que já foi desmamada do leite, ou seja, aquela pessoa que já tem um pouco mais de conhecimento? Olha o que está dizendo, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de quê? E fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Espera um pouquinho. A visão anterior que a gente estava vendo era Isaías vendo o povo de Efraim e Judá, que representa quem? O povo de Deus. Os profetas estão falando mais para o nosso tempo de hoje do que para o tempo deles. Quem é o povo de Deus hoje, atualmente? Representado por um Israel espiritual que Deus selecionou por muito tempo atrás, que hoje tem uma mensagem para levar, que é o povo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então está falando aqui, sobre vós caiu um espírito de quem?
sono, profundo sono. Seus profetas, já seus videntes, né, fechou os olhos de seus videntes. E continua, versículo 11. Por isso toda visão vos é como uma palavras de um livro que selado, que se dá para que se leia, dizendo, que se dá ao que sabe ler, que se dá para a pessoa entendida. E dizendo, lê isto, peço-te a ele e dirá, não posso, porque está selado. E continua dizendo, ou dá-se-lhe ao livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele te dirá, não sei ler. No versículo 13, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Que forte, né? Você pega a mensagem, toma aqui, ó, você estudou tanto, lê para mim aqui isso aqui. Não, peraí, está selado, não entendo isso daqui, não tem como, isso aqui, não tem como interpretar. E Deus falou que você tenta honrar Ele com o seu coração, com os seus lábios, com seus lábios, mas o seu coração está o quê? Está longe dele. Então, quando você vê que essa mensagem quer ser levada, quer ser ensinada, a dificuldade que a gente tem é porque tem um profundo sono sobre nós. E se você continua lendo aqui no versículo 12, te recomendo você estudar essa doutrina de uma forma linear, de uma forma mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, pega um pouco de Isaías, um pouco de Jeremias e vai juntando na Bíblia para você chegar num ponto. E quando você fizer isso, no versículo 12 fala que você vai obter o quê? Descanso, e dai descanso ao quem? Ao cansado. E este é o quê? É o refrigério, mas ninguém quis escutar. Então, se você estuda esse material, você vai sentir que você vai receber o quê? Descanso e refrigério. Mas termina dizendo naquele versículo o quê? Eles não quiseram o quê? Então, peraí. Se você vai ensinar uma coisa, se você está falando sobre isso, então, para você ouvir tem que ser falado, correto? Então, é uma mensagem. Concorda comigo? Eles não quiseram ouvir uma mensagem, mas aqueles que ouviram encontraram duas coisas. Descanso e refrigério. Vamos fazer a conexão. O que significa esse descanso e refrigério? Eu vou mostrar para vocês uma citação do Espírito de Profecia, tá? Que está no Grande Conflito, na página 611, tá? Que diz o seguinte: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se o quê? Na chuva serôdia no final do mesmo. Ou seja, o nosso tempo de hoje não vai terminar com a maior manifestação de como aconteceu no tempo de quem? Dos apóstolos, correto? Então continua dizendo, eis aí os tempos de quem? Que o apóstolo Pedro esperava quando disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos refrigerados pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo. Então ela conecta os tempos de refrigério com quem aqui? Com a chuva serôdia. Então a gente leu em Isaías que existe uma mensagem para você estudar. Essa mensagem você vai dar para os entendidos, não vão saber, eles vão falar assim, nossa, não estou entendendo, porque tem um sono em nós. E muitas pessoas não vão querer escutar. E quando você escuta essa mensagem, você vai encontrar um refrigério. O refrigério está conectado com a chuva serôdia. A chuva serôdia é transformada então numa mensagem, é uma mensagem que traz para o povo de Deus. Se você agora pega, vamos abrir nossa Bíblia, agora Jeremias capítulo 6, versículo 16. Nós estamos tentando entender o refrigério e o descanso, com o que eles estão conectados, tá? Eu tenho mais 5 minutos, acho que eu nem comecei minha palestra ainda. Jeremias 6, versículo 16. Vamos lá. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai por quem? Pelas veredas novas, pelas veredas antigas. E diz o seguinte,
qual é o bom caminho e andai por ele. E você vai achar o quê? Descanso. Para vossas almas. Mas eles vão falar o quê? Então a pergunta vem de Jeremias, ele está falando, vocês têm que buscar quem? As veredas antigas. Os nossos, o inglês fala old paths, as veredas, os nossos marcos antigos. E quando você busca esses marcos, você tem que fazer o quê? Andar nesses marcos. E quando você anda nesse marco, o que você vai encontrar? O refrigério. A gente conectou que o refrigério é o quê? É uma mensagem, é uma chuva serôdia que Deus quer dar para a gente. Então, em Jeremias 16, quando fala, quando você volta para as veredas antigas, quando você volta para as suas origens, você vai receber esse refrigério. Mas aqui, de novo, a gente vê, eles não querem o quê? Escutar. Então, essas veredas antigas foram esses marcos históricos, só mostrando para vocês, fechando que o refrigério representa a chuva serôdia, através de uma mensagem que Deus traz para o seu povo. Mas as pessoas não quiseram ouvir. E é uma forma de uma mensagem. E eu quero mostrar para vocês aqui que, antes de ler a citação, sobre a chuva serôdia também. Se você vê que a chuva serôdia, ela sempre se apresenta de uma forma de 2 estágios. Quantas chuvas existem profeticamente? 2. Quais são elas? A temporã, serôdia. Tem outro nome para temporã? A chuva de quê? Primeiras chuvas ou as chuvas de quem? Da primavera, correto? Chuva mansa também. Também eles falam também as gotas, as primeiras gotas, que eu vou mostrar uma citação de que Jesus, ele, logo depois que ele morreu, quando ele ressuscitou, no primeiro dia que ele estava aqui, ele chegou nos seus discípulos e respirou, derramou o seu Santo Espírito como gotas, para depois de 50 dias receber completamente, no Pentecoste, o derramamento completo do Espírito Santo. Então a chuva serôdia, ela tem 2 etapas. Ela começa de uma forma como a chuva da primavera ou a chuva temporã, tá? As gotas, e depois você tem a chuva serôdia. Só que essas 2 estão conectadas uma com a outra. Se você pega, por exemplo, Gênesis 2:7, quando Adão foi criado, qual foi o processo de criar Adão? Teve 2 etapas. Primeiro Deus fez o quê? Montou o barro. E depois disso ele fez o quê? Soprou nele, o Espírito dele foi sobre ele. Agora vamos abrir nossa Bíblia conectando Gênesis 2:7 com uma outra experiência que nós temos conosco hoje. Vamos abrir Ezequiel capítulo 37. Eu não vou ler toda a parte porque o tempo meu é muito curto, mas eu vou parafrasear um pouco para vocês, tá? Vocês podem ler depois com calma. Que Ezequiel está tendo uma visão. Deus leva Ezequiel para um vale. Ele chega nesse vale, está lotado de quê? Ossos secos. E quando ele vê esses ossos secos, o anjo chega para ele e diz, olha Ezequiel, está vendo esses ossos secos aqui? Você acha que eles podem sobreviver? Você acha que eles podem viver? Estou parafraseando, tá? Vocês depois podem ler isso daí. E Ezequiel falou assim, I don't know, não sei. E o anjo virou para ele e falou assim, olha Ezequiel, profetiza para eles. Profetiza. Eu vou ler aqui as partes que eu quero, aqui 37, ok? Versículo 4, que diz o seguinte, então me disse, profetiza sobre esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar sobre vós o quê? Espírito e o quê? Vereis. E aí, houve um grande barulho, esses ossos começaram a se juntar um com o outro e começaram a formar, mas eles não estavam o quê? Não estavam vivos. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? Versículo 9. E ele me disse, profetiza o quê? Ao Espírito profetiza. Ó filho do homem, disse ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos que vivam. 10 minutos. Então nós temos 2 etapas aqui. O anjo fala para ele assim, olha, você vai profetizar para esse povo. Na hora que ele profetiza, tem esse barulho, os ossos começam a se juntar, tudo começa a se formar, só que eles não estavam com vida. A segunda etapa precisou de receber o fôlego, o Espírito que veio dos 4 ventos.
Aí você pergunta, mas para que isso? O que isso tem a ver com a gente? Vem no versículo 11, quem são esses ossos secos? Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de quem? Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então, esse processo que Deus usa o seu Espírito são em duas etapas. A chuva temporã, a chuva serôdia. Quando criou Adão, primeiro formou barro, depois ele respirou nele. Os ossos secos que representam nós hoje, a casa de Israel, estamos dormidos. E a única forma que o anjo deu para ele para acordar esses ossos, não foi para você fazer outras coisas, mas simplesmente escute a profecia. Por isso que esse capítulo tem um significado grande para mim, porque eu realmente estava, muitos anos atrás, completamente morto espiritualmente. E uma coisa que me acordou e de sentido nas coisas de Deus foi quando eu comecei a estudar a profecia. Então, eu vou mostrar mais umas citaçõezinhas, já que a gente está terminando sobre o Espírito, sobre a chuva serôdia, de que ela vem em duas etapas, tá? Vou passando isso aqui rapidinho. Essa citação, eu vou ler para vocês, que nós já falamos que existe duas chuvas serôdias, tá? Mas diz o seguinte, muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã, a primeira chuva. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim para eles, tem provido. Eles esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia, quando maior abundância da graça estiver para ser otorgada e esperam poder abrir o coração para recebê-la. Ou seja, não estamos querendo receber a chuva temporã. O negócio é o seguinte, vamos esperar chegar mesmo a chuva, o toró, porque é melhor do que ficar esperando aqui. Ela continua dizendo, estão cometendo um quê? Um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano mediante a sua luz e conhecimento deve ser continuamente avançado. O irmão Jeff comentou ontem que às vezes nós não percebemos que nossa porta da graça está para se fechar. E a gente quer se preparar no último momento que chegar, quando cair lá eu vou estar pronto. Mas se a gente não receber essas duas etapas, você não recebe a segunda etapa. Outra citação que é um pouco forte também, que você vê aqui, podemos estar certos que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberem nem apreciarem a chuva temporã, não verão, nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Então, se a chuva serôdia, que nós lemos aí, aparece em duas etapas, está relacionado em te dar o refrigério, o descanso, que está relacionado da forma de ensinamento que Deus quer que a gente fala. Só que muitas pessoas não querem escutar isso daí. Está relacionado de você voltar aos seus conhecimentos originais, para as ruínas antigas. Se a gente rejeita receber essa mensagem que começa a cair sobre nós, começa a despertar esse povo, provavelmente não seremos capazes de reconhecer quando cair a chuva serôdia com toda a sua força. Então, só falando aqui, quando Cristo soprou nos seus discípulos, está no Espírito de Profecia, volume 3, o ato de Cristo em assoprar sobre os seus discípulos o Espírito Santo e em dar a sua paz para eles, era como algumas gotas antes da abundante chuva ser dada no dia do Pentecoste. Tá? Então, quando Jesus soprou essas gotas, foi em preparação para eles receberem no Pentecoste a chuva completa. E a forma que Deus faz isso, gente, é através do seu evangelho interno. O evangelho que Deus tem é o evangelho que começou desde Gênesis. Se você pega Gênesis 3:15, que depois do pecado, Deus falou o quê? Para a serpente que ele ia fazer o quê? Uma inimizade entre dois grupos, correto? Entre a semente de quem? Da serpente e da semente de quem? Da mulher. Um seria ferido no calcanhar, mas quem seria ferido na cabeça? A serpente. Então o evangelho interno é Deus mostrando desde o começo que vão existir o quê? Dois grupos, duas classes de adoradores, que Deus vai se preparar, Deus vai separar esse grupo. E a forma que ele separa esse grupo é através de um processo. E esse processo geralmente está relacionado com o que nós vamos estudar agora, que são em 3 etapas mais 1, é a combinação de 3 mais 1. Então, durante esse tempo, o evangelho interno que passou na época de Moisés, que passou na época de João Batista, de Elias, de Esdras, é o mesmo evangelho eterno. Que ao final dessa etapa de 3, Deus tem um juízo. E lá vai ter 2 classes de adoradores.
E por ser eterno, a consequência é eterna. As pessoas que rejeitaram a Cristo ficaram em completa escuridão na época. Os judeus rejeitaram, até hoje não aceitaram a Cristo. Há igrejas protestantes que, quando escutaram a mensagem minerita, vários deles se converteram, havia milhares, 200 mil dizem que havia naquele tempo. E depois que eles viram que teve o desapontamento, eles abandonaram. E quando eles abandonaram, Ellen White comenta que eles estão fazendo suas orações em vão para Satanás, porque eles estão orando num lugar onde Cristo não está mais. Eles estão orando onde Cristo está num lugar santo, Cristo já passou para o lugar santíssimo. Então, esse evangelho eterno de trazer duas classes de adoradores tem uma consequência eterna. E se aconteceu no passado várias vezes, provavelmente vai acontecer com a gente hoje aqui também. Então, o objetivo desses próximos estudos que nós vamos fazer é estudar esses movimentos de reforma. Eu espero que a gente possa ter tempo dos mais importantes e que Deus possa nos dar sabedoria. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar de joelho para terminar. Querido Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado por podermos estudar, que o Senhor, Deus do começo e do fim, que mostra para a gente os detalhes tão maravilhosos para que possamos entender o que provavelmente passará conosco no fim dos tempos. Ajude que a gente possa abrir os nossos corações para receber esse descanso, esse refrigério que o Senhor quer dar-nos através de uma mensagem que nos vai nos acordar desse estado dormido e mortos que nós temos. Ajude que o seu Santo Espírito possa ser derramado em cada um aqui presente. Esteja conosco nesse acampamento, que seus anjos possam estar conosco aqui também. Proteja os outros irmãos que estão vindo para cá, que possam chegar também com vida e com saúde. Perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.